A paz de Cristo a todos, glória a Deus. Última lição da nossa revista desse trimestre, e eu convido você para você abrir a sua revista, lição de número 13. Hoje nós vamos falar sobre o discipulado no ambiente das redes sociais. Então, como que nós vamos evangelizar, como que nós vamos discipular pessoas dentro deste ambiente que muitos de nós usamos todos os dias. Então é um ambiente bem interessante, desafiador, de como nós devemos discipular. Muito bem. Obrigado. O texto da nossa lição, ele está no livro de Daniel, capítulo de número 5, versículos 1 a 5 e 25 a 31. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor Christian, pastor Nunes, pastor Carlos, demais companheiros, a Igreja do Senhor Jesus, que nós estamos aqui nesta manhã para aprender um pouco mais sobre como levar o Evangelho de Jesus nas redes sociais. E nessa lição que nós vamos estudar hoje, a partir do versículo 1, diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor seu pai tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem nele o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam lá em Jerusalém, e beberam nele o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, versículo 5, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. E o que foi escrito? Versículo 25 em diante. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e dos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma candeia de ouro no pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador no reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário o Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Aqui houve uma comparação bem interessante que a nossa revista fez. Como as palavras que foram escritas foram bem curtas, Mene, Mene, Tekel, Farsim, foi usada a seguinte ilustração. O que foi usado ali foi um Twitter de Deus. Então Deus mandou um Twitter. Mene, Mene, Tekel, Farsim. Mensagem curta, rápida, mas que o rei ficou extasiado. O que significa esse assunto? O que tem a ver isso aqui? E aí, que coisa interessante, foi que por causa disso, tiveram que recorrer a uma outra rede social. Quem vai poder interpretar isso? Bom, vamos lá no LinkedIn, vamos buscar o currículo. Quem é o homem no reino, que tem condições, no LinkedIn, puxa o currículo, que pode trazer a interpretação. Pois é. Aí a rainha mãe foi lá e encontrou, tem Daniel, que na época de Nabucodonosor, teu pai, ele foi homem de Deus. Esse homem interpretava tudo. O currículo dele é homem fiel, temente a Deus, sincero, homem que tem o espírito dos deuses. Chama ele que ele resolve. Puxou lá no currículo. Então outra rede social foi utilizada para trazer aqui essa ilustração. Então é interessante que o foco na lição não é exatamente só esse texto. Por isso que nós vamos passar agora, observando quais são os objetivos da nossa lição. Nós temos pelo menos 3 objetivos nessa lição, que são, primeiro, reconhecer o valor das redes sociais para o discipulado. Então, por que usar redes sociais no discipulado? Primeiro ponto é reconhecer. Segundo, identificar os principais canais de comunicação empregados pelos usuários das redes sociais. Bom, quais redes eu devo usar para evangelizar? Segundo ponto. Terceiro, utilizar com sabedoria as mídias eletrônicas para evangelizar e discipular. Bom, há muitos anos atrás, muitas igrejas proibiam
o uso das tecnologias. Eu sou de uma época que era proibido ter televisão. Eu sou de uma época, não muito tempo assim atrás, que a Assembleia de Deus não permitia que o crente tivesse televisão. Era proibido. Ao invés de ensinar o crente como utilizar o meio de comunicação. E aí a gente vê o seguinte, o nosso pastor há mais de 30 anos, evangelizando aonde? Na televisão. E muitos evangelhos profetizaram, televisão é do diabo, é do diabo, é do diabo. O que o diabo fez? Tomou conta, é dele. Aí para o evangélico agora entrar lá e pregar o evangelho e falar de Jesus, a gente tem que gastar milhões para conseguir evangelizar, para conseguir usar a rede. Agora nós temos redes sociais. Será que a rede social e o seu celular é melhor que a televisão? Ele é infinitamente pior, do ponto de vista de ter cuidado. Mas o que a gente tem que ensinar aos irmãos? Não use o celular, não tenha WhatsApp, não tenha rede social, bloqueia tudo. Não. Nós temos que ensinar a igreja do Senhor Jesus como usar esse meio de comunicação, como usar essa tecnologia para alcançar mais vidas para Cristo, como potencializar a mensagem de Cristo. Jesus usou os recursos que ele tinha em sua época. Então, nós precisamos saber usar as tecnologias. Então, hoje é uma aula interessante, porque nós vamos tentar ensinar um pouquinho do que fazer, como fazer. Quais são as boas práticas de fazer isso? Então, observe uma coisa interessante que Deus disse a Abacuque, esse é o textuário da nossa lição. Vamos ler todos juntos? Olha o textuário. Então, o Senhor escreve a visão para que possa ler. Glória a Deus. Estratégia de marketing, o outdoor de Deus. Deus falou para ele, escreve numa tábua, mas escreve bem grande. Escreve a profecia, escreve a visão, escreve aquilo que eu te dei, mas coloca em letra bem grande, para que quem estiver correndo, passando, para que quem estiver andando de carro, andando a pé, passando, e quando ver a mensagem, ele possa ler, ele possa interpretar, ele possa compreender a mensagem. Então Deus aqui estava dando estratégias de como utilizar os recursos que nós temos à disposição. E aqui a mensagem do Senhor precisava estar de forma bem legível. Agora, tem mídias sociais na Bíblia? A gente está fazendo uma contextualização, tá bom? Naquela época não existia a tecnologia de hoje. Então nós estamos aqui fazendo uma analogia com versículos bíblicos com a circunstância atual. Então, vamos ver se tem. Bom, primeiro, o outdoor de Abacuque. A gente acabou de ver. É uma forma de mídia, uma forma de divulgação da palavra. O que mais? O Twitter de Deus. A gente acabou de comentar na leitura aqui, que Deus mandou um Twitter. Que é o farsim. Não é mensagem longa, é mensagem curta, e você transmite a ideia. Tem também o LinkedIn da Rainha Mãe, que a gente também já falou. Ela buscou lá, encontrou Daniel, é o qualificado, chama ele, ele foi lá e resolveu o problema. Quem mais? Nós temos aí também o e-mail de Assuero. Assuero mandou lá, para todas as províncias, avisa todo mundo, que os judeus têm condição de se defender. Quem mais? Tinha o Telegram de Dário. Então mandou mensagem também, o Dário tinha uma mensagem para mandar. Em Daniel capítulo 6, ele tinha uma mensagem para transmitir. Nós temos também o SMS de João, o Tumblr de Ageu e o Instagram de Jesus. Então, todos esses versículos é uma forma da gente contextualizar, de a gente pegar e transmitir a mensagem de uma forma contextualizada, dizendo que a gente pode usar as redes sociais através da forma correta, para que a gente possa discipular, para que a gente possa evangelizar, para que a gente possa alcançar muitas vidas para Cristo. Então, a gente não pode desperdiçar essa tecnologia e usar apenas de forma egoísta para os nossos propósitos. Então, a gente vai falar agora sobre as redes sociais, quais são os conceitos, quais são os objetivos dessas redes e qual é a probabilidade de alcance que elas podem proporcionar para nós. Então, observem isso aqui, ó. Vamos falar das 10 principais redes. Vocês devem estar conhecendo esses links, ou estes ícones, que são as 10 principais redes sociais que nós temos disponíveis, as que têm maior número, a top 10, daquelas que a gente tem em relação
ao seu funcionamento? Bom, aqui os créditos ao nosso irmão em Cristo, Eduardo Hoffman, lá de Alphaville, que ele nos presenteou com esta estrutura montada. Olha ali, nós temos em primeiro lugar o YouTube, plataforma de entretenimento, uma plataforma de vídeo. Então a gente pode usar o YouTube para evangelizar, para alcançar vidas? Sim. O propósito do YouTube é uma rede de grande porte, para a gente usar vídeos, e geralmente vídeos longos. Os nossos cultos são transmitidos pelo YouTube. Muitas pessoas são alcançadas por essa rede. Então você pode usar essa tecnologia de vídeo para alcançar muitas vidas. Ele veio justamente para substituir muita parte daquilo que é da TV em si. Então hoje em dia, o tráfego de dados é muito maior do que o tráfego de qualquer tipo de outra tecnologia. Celular, por exemplo. Ou o tipo de tecnologia de televisão. O celular, quando eu falo a comunicação de voz, tá bom? Porque hoje a comunicação de dados, ele é muito mais utilizada. Hoje você pode não ter um pacote de voz, mas você coloca um pacote de dados, mesmo assim você fala. Você tem voz sobre IP, você tem lá, você fala pelo WhatsApp, você faz ligação, você faz videochamada. Então você usa a rede de dados e não a rede necessariamente de comunicação em si. Então, olha o que acontece aqui. Em segundo lugar, nós temos o WhatsApp, Facebook, Instagram. Bom, e ali são os 127 mil, não são mil, são milhões de usuários. Então, quando você está no YouTube, você tem a probabilidade de alcançar 127 milhões. Obviamente que esses números mudam todos os dias. Entra gente nas redes todos os dias. Essas redes estão em franco crescimento. Então, se a gente quer alcançar, veja que a maioria dessas redes que vocês estão vendo, a bandeirinha é da onde? Dos Estados Unidos. Então, a maioria dessas redes sociais, elas estão em mãos de empresas dos Estados Unidos. Agora, pasmem que pelo menos as 4 dos top 5, olha lá, quem são? O dono delas é o Facebook. Facebook hoje é dono do WhatsApp. Facebook é dono do Facebook. Facebook é dono do Instagram. E também é dono do Messenger. Ou seja, boa parte da comunicação está na mão de quase que 2 empresas, praticamente. Google e Facebook. Eles têm o poder da informação. E, obviamente, são essas redes que nós temos, provavelmente, investido mais. Agora, uma rede que me chama a atenção é essa daqui, ó, TikTok. Uma rede que geralmente é de entretenimento, geralmente os jovens usam muito, porque quem usa esse tipo de rede parece que não é nada muito sério, tal, mas é um tipo de rede que nos chama atenção porque o crescimento dela nem tem aqui o número. Por quê? Isso aqui muda toda hora. Isso aqui está crescendo, crescendo, crescendo. E alguém vai dizer assim, não, mas TikTok não é uma coisa séria para a gente entrar. Não é uma coisa séria para crente. Eu vou dizer o seguinte, olha, pode não ser muito sério, mas a coisa é certa. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, talvez muitas crianças já estão sendo influenciados por essas redes. Se a gente não entrar nelas com um conteúdo decente, o que eles vão ver? Só o que é indecente. Ou seja, a gente precisa de estratégias para entrar nessa rede também. Então, nós precisamos nos estruturar para saber que nós precisamos alcançar essas vidas que estão entrando nessa rede e que na sua maioria são os jovens. E tem que entrar no estilo deles, obviamente. Como disse Paulo, ele fez de judeu para ganhar judeu. Quando ele estava pregando para os gentios, ele pregava como gentil. Quando ele estava na sinagoga, ele pregava como judeu. Ou seja, ele sabia entrar e sabia sair dos ambientes. E nós precisamos estudar uma forma de entrar nesse lugar. Bom, e aí as outras redes, os irmãos sabem que também existem, e nós precisamos aproveitar elas para que a gente possa, de fato, alcançar vidas. Então, nós temos aqui também alguns números. E esses números nos chamam a atenção. Por quê? Olha aí, a população do Brasil, falando em Brasil, 213 milhões. 65 milhões é a população aproximada dos evangélicos. Obviamente que esse número ainda é de 2010, porque existe uma estimativa, uma tentativa de correção, porque não foi feito o censo do IBGE depois de 2010. Foi adiado, era para ser 2020, foi adiado para 2021, foi adiado por causa da pandemia, mas o fato é, 45 milhões só dos evangélicos estão nas redes sociais. Ainda tem 20 milhões de evangélicos que nem entraram. Evangélicos com preconceito, não pode, é do diabo, é do cão, é do satanás, né? Então a gente tem que aprender a usar. Aí o que acontece?
160 milhões de usuários de internet, 205 milhões de celulares, smartphones. Houve uma época que eu vi uma estatística que os celulares tinham ultrapassado o número de população, porque às vezes a pessoa tem mais de um celular. Uma mesma pessoa tem um celular da empresa e um celular pessoal. Às vezes dentro de uma mesma casa, às vezes a pessoa pode ter uma linha para um propósito e outra para outro. Aqui nós temos 150 milhões de pessoas nas mídias sociais. Será que a gente consegue pregar individualmente? Aqui, se a gente encher tudo aqui, a gente vai colocar muita gente. Mas nas redes sociais, são infinitamente maiores para a gente alcançar pessoas. O alcance de uma postagem, ele pode alcançar muitas milhões de pessoas em pouco tempo. Então observem que da população, 50% delas são mulheres, 49% são homens, quem estão nas redes sociais. E aqui são as idades das pessoas que estão nas redes sociais. 13% entre 13 e 24 anos. 13% também entre 25 e 34, e assim vai. E vai diminuindo à medida que vai chegando a idade mais avançada, vai diminuindo a quantidade de pessoas que estão nas redes sociais. Bom, isso aqui é de fato uma constatação, uma estatística que a gente precisa entender. Os públicos que nós vamos atender, observe, dá para a gente não entrar nas redes sociais para falar com os jovens, com a próxima geração? A gente não pode ignorar os recursos que Deus tem dado para cada um de nós. E aí a gente chega aqui e observa o seguinte: qual é o tempo? Quanto tempo passamos nas redes sociais? Essa é outra estatística complicada, porque olha só, em média, 10 horas. 3 horas e 42 minutos no WhatsApp. 4 minutos de TV e internet, assistindo algum tipo de série. 4 horas. Isso aqui não é semanal. Isso aqui é diário. É uma estatística diária. Já pararam para pensar? Então, como é que a gente alcança as pessoas? Usando as redes sociais. E a gente tem que observar o seguinte: hoje, as gerações que estão, a geração Z, entre 10 e 25 anos, a geração dos millennials, entre os 25 e os 40. O tipo de coisa que eles consomem, né? Vídeos online, TV, música. Aqui, games, vídeos online e TV, ok. Basicamente muda pouca coisa, né? Entre uma geração e outra em termos de o que eles desejam. Então, em que redes nós temos que investir? Em vídeo, em TV online, em algo que alcance, porque só mensagem de texto, ela provavelmente não vai alcançar tanta gente. Mas um vídeo bem feito, uma mensagem bem caprichada, ela vai chegar. E geralmente hoje vídeos curtos. Nada de vídeo de 50 minutos, 45, 1h30. Irmãos, ninguém aguenta, né? A gente pegar o modelo presencial e transferir para o modelo. Eu já vi, sem criticar, né? Igrejas usando 3h30 de culto na internet. Ao vivo a 3 horas e 40 minutos. Misericórdia, irmão. Quem que assiste? Ninguém assiste. No presencial, muitos assistem, mas 3 horas e 50, 2h30, transmitindo ao vivo a 3 horas. Irmãos, você vai assistir um filme aí um pouco mais de emoção, de ação, você corre o risco de dormir no cinema. Imagina você ter um culto de 3h30. Não dá. Tem que, na internet a gente tem que enxugar. E vídeos curtos para alcançar e transmitir a mensagem de forma rápida, ágil. E aí a gente tem aqui um exemplo, quando as pessoas vão buscar na internet, o que elas estão buscando? Se ela digitar assim, ó, quem é, o que aparece aqui? O Google sugere, quem é Jesus? Quem é Deus? Quem é? Essas são as sugestões que vêm. A verdade é que nós precisamos, para influenciar isso aqui, é colocar conteúdo na rede. Tem muitos de nós que não estamos nas redes, não estamos preenchendo o conteúdo, não estamos preenchendo os espaços. A aula 9 falava sobre o cristão estar ocupando os espaços nas universidades, em todos os ambientes. Você estuda para ocupar espaços na sociedade. E a igreja do Senhor Jesus precisa ocupar um espaço onde? Nas redes sociais. Outra pergunta, como vencer? O que aparece quando você digita como vencer? Estratégia para você fazer livro. Como vencer a ansiedade? Como vencer a depressão? Como vencer o medo? Como vencer... Que mensagens a gente deve talvez produzir na internet?
como vencer o medo, como vencer a ansiedade, como vencer a depressão. São mensagens que hoje, com a pandemia, inclusive, potencializou. Quantas pessoas sofrendo, e a pessoa vai na rede e pergunta, como fazer isso, como fazer aquilo. E aí vem artigos. Agora, o que nos entristece? O que vem nas pesquisas quando a pessoa pergunta como vencer a depressão? Será que é um livro do pastor? Do presbítero? Do diácono? Do irmão em Cristo? Do professor? Ou é do espírita fulano de tal? É do ateu Beltrano? É do psicanalista fulano? Quem é que vem na pesquisa? Pegaram a ideia? Então olha só, como que a gente precisa fazer? A gente precisa ter presença digital. A gente precisa chegar nesses lugares. O que me assusta um pouquinho é que nas redes sociais, geralmente a gente ganha, agora há uma nomenclatura, seguidores. A gente ganha seguidores. E os seguidores, da mesma forma que entram, saem. Porque seguidor não é a mesma coisa que ser discípulo. Jesus falou assim, ide, fazei discípulo. Discípulo é diferente de seguidor. E eu vou ler rapidinho aqui algumas diferenças entre um seguidor e um discípulo. Olha só, o seguidor, todo discípulo de certa forma é um seguidor, ele segue Jesus. Mas nem todo seguidor é um discípulo. Vamos ver por que dessas diferenças. Primeiro, o seguidor espera pães e peixes. O discípulo é o pescador, é o que vai buscar. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta para reproduzir-se. Ele dá fruto. O seguidor se ganha, o discípulo se faz. O seguidor depende de afagos do pastor, o discípulo está determinado a servir a Deus. O seguidor gosta dos elogios, o discípulo sacrifício vivo. O seguidor entrega parte das suas finanças, o discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor cai facilmente na rotina, o discípulo é um revolucionário. O seguidor precisa sempre ser estimulado, o discípulo precisa estar com os outros. O seguidor espera que alguém diga o que fazer, o discípulo é solícito em assumir responsabilidades. Tem muito aqui, sabe? A diferença entre seguidor e discípulo é monstro. Eu não vou ler tudo porque é muito grande. Mas olha só, o que a gente precisa entender, as redes sociais a gente ganha seguidor, a pessoa está te seguindo. Você pode olhar lá, você ganhou 2, 3 seguidores, daqui uns dias some 3, 4. Sua rede fica assim, ó, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Você posta conteúdo relevante, a pessoa, uns aceitam, outros não aceitam. Você põe uma postagem lá, a pessoa gosta, não gosta. Se ela não gostou, ela pega e vai embora. E o que Jesus falou para os seus discípulos? Jesus deu uma mensagem um pouquinho mais dura, o povo começou a ir embora. Jesus virou para os 12 e falou, vocês querem ir embora também? O que eles responderam? Não, Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna, para quem iremos nós? Só Tu tens. Então olha só, a gente precisa fazer discípulo. A aula de hoje não é como você vai aumentar os seus seguidores na rede social. Não é isso. A aula de hoje não é isso. É como você vai usar a rede social para ganhar vidas para Cristo e torná-las discípulo de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Então, olha só, a gente tem que ter presença na rede. Então, como que a gente tem essa presença? Primeiro, a gente tem que estar na rede. A gente tem que reconhecer que quebrar aquele preconceito, eu não vou entrar não, eu não tenho tempo para essas coisas. Então você precisa estar lá. E estando lá, você precisa criar. Você tem que ser criativo. Você tem que ter alguém, uma equipe para fazer isso. Para fazer o quê? Para produzir conteúdo que seja consumido. Porque cada tipo de rede é uma estratégia. Talvez eu possa dizer assim, dá para entrar em todas as redes sociais? Não. Talvez seja quase que impossível entrar em todas. Senão você não vive. Mas o fato é, escolha uma que você tenha uma certa familiaridade e você vai conseguir desenvolver e produzir algo relevante naquela rede. Então, e outra coisa, através da rede você vai precisar se relacionar. Por isso que ela é chamada de rede social. Além disso, ela existe uma base. Para você poder entrar e fazer isso, você precisa primeiro ter disponibilidade. Nós precisamos ter pessoas que tenham disponibilidade para fazer isso. Que possam ter disponibilidade para estar interagindo nessas redes. Tem que ter o domínio sim da tecnologia, saber como fazer. Porque se você faz algo que não é de qualidade, as pessoas logo se desestimulam e saem. Então, a gente precisa investir nisso também. Identificar o perfil.
Quem é o perfil? Que público-alvo que eu estou atingindo? Então, como eu disse, TikTok é para alcançar esse público que está me ouvindo aqui? Não, acho que a maioria aqui não tem TikTok, inclusive eu. Não tenho. Então, esse público que está me ouvindo não vai ser alcançado pelo TikTok. Mas a Natália lá, ela precisa entrar no TikTok e usar a estratégia e fazer isso com os jovens e adolescentes. Talvez o Pedro com os jovens. Agora, nós aqui, talvez, não, no nosso público aqui vai ser o YouTube mesmo, um Facebook, um Instagram, algo assim. A gente, no máximo que a gente vai arriscar muito, né? Mas a gente não vai interagir em todas as redes. Então, obviamente, que a gente precisa escolher o público-alvo e saber para quem nós estamos falando. Agora, para cada público é um tipo de conteúdo. Bom, então, sabendo que a gente precisa ter presença, domínio, vamos para algumas boas práticas. Porque, afinal de contas, nós não vamos ensinar os irmãos que não pode ter. Tem que ensinar os irmãos a usar. Então, olha só. Boas práticas, cuidados, dicas e aplicações. Primeira dica que eu tenho aqui é como que a gente vai fazer isso nos aplicativos de mensagens. Então, começa lá em cima, ó. WhatsApp, Telegram, Messenger. Como que nós vamos usar essas redes? Quais são as boas práticas dessas redes? E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que vocês fazem, por exemplo, para criar mensagens devocionais. E aqui, por exemplo, você baixa uma Bíblia chamada JFA, gratuita, aí no seu celular, Android, iOS, e você tem esse exemplo aqui, ó. Tem uma animaçãozinha aqui, espero que ela funcione. Ação correta. Vamos olhar aqui para os versículos. Você instalou, você vai buscar o capítulo, você escolheu o livro de Salmos, escolheu o capítulo, aí você vai lá, ó, escolhe a versão que você quer. Nós vamos escolher uma versão bíblica da linguagem que nós queremos utilizar. Chegou ali, seleciona o versículo. E então, depois que você seleciona o versículo, você vai ali no compartilhar, tem um ícone do compartilhar. Você escolhe uma imagem e automaticamente, pam, você fez um banner com um versículo bíblico que você manda para alguém. Você estava assim, como é que eu faço isso? Como é que eu vou fazer isso? É simples assim, irmão. Baixou a JFA, escolheu o versículo, clicou no botãozinho, escolheu a imagem bonita que você quer, o versículo aparece lá, você acabou de ser um criador de um banner no tamanho quadrado do Instagram, ou no perfil, ou do Stories, ou outro, né, aquele vertical. Você pega e compartilha, ajusta, aqui você escolhe os tamanhos, troca o tamanho da letra, troca a cor da letra, brinque à vontade, faça a sua parte. E aí, o que você faz com isso aqui? Sabe para que você faz tudo isso aqui? Cria versículo, faz banner com versículo bíblico, faz uma imagem, e aí você, sabe aquela imagem de bom dia? Sabe aquela imagem que você faz e manda para aquela lista de transmissão sua, para o grupo da família, para o sei lá quem, coloca no seu status, e aí com isso, você chega nisso aqui, ó. A imagem está pronta, tem os seus grupos de WhatsApp, você mandou a imagem que você acabou de criar. Ninguém conhece essa imagem, foi você quem fez, você criou, você é o criador daquela mensagem. Você pegou o texto bíblico, colocou no seu formato e você transmitiu aquilo para alguém e vai impactar vidas. Porque queira ou não, tem pessoas que têm esse hábito todos os dias de manhã, quando acorda, faz a sua oração, faz o seu devocional, pega uma mensagem e manda para os seus grupos um bom dia, manda para os seus grupos uma mensagem devocional. Tem gente que tem hábito de fazer isso. E vou te dizer, tem muitas pessoas que agradecem. Oh, muito obrigado, eu precisava dessa mensagem, Deus usou a sua vida para falar comigo, eu precisava dessa mensagem nesse momento, eu estava angustiado e tal, e aquela mensagem que você fez alcançou essas vidas. Então o primeiro ponto é usar versículos bíblicos, não precisa reinventar a roda, amém? O segundo ponto, olha aqui, é você usar trechos de livros para reflexão. Aí olha aí, Fábrica EBD, você acessa lá, tem os devocionais do pastor, que são trechos do livro dele, que o pessoal está trabalhando, e vai colocando ali, ó, trechos de livros, tem lá os temas difíceis, são artigos, pastor também de ciência e fé, vai na fábrica, navega na fábrica. Se você não tem o hábito, às vezes, de saber aonde eu tiro um conteúdo relevante,
vai na Fábrica EBD. Lá tem muito conteúdo relevante, que você pode pegar trechos daquele conteúdo e compartilhar com as pessoas que você tem contato, que você vai alcançar vidas. Então, use esse tipo de tecnologia. Aqui, ó, versículos, o fundo, tudo isso você tem lá disponível para você utilizar. Se você tem alguma certa dificuldade para criar tudo do zero, acesse a Fábrica EBD, lá tem um conteúdo super, super relevante. Outra estratégia que a gente tem é o seguinte, os devocionais. Estou mostrando ali, clica no menu artigos, clica em blogs, devocional. Quando você faz isso lá na fábrica, isso aqui é um acesso de um celular. Você tem os devocionais prontos. Se você não é uma pessoa que tem o hábito de fazer um devocional, você não sabe como fazer, tem devocionais prontos. Com mensagens curtas, clica ali, ler mais, você pega essas mensagens e compartilha nas suas redes sociais. Com isso, você está divulgando a palavra de Deus, você está alcançando vidas, você está levando a mensagem de Deus para outras pessoas. Aqui tem muitos devocionais que são feitos, tem uma equipe aí no Brasil e Portugal que está trabalhando, conteúdo 100% da nossa igreja, passa por uma análise antes de subir na plataforma, então não sobe nada aqui que não tenha passado por um crivo ainda, ok? Você não está indo num site aí, que eu não posso nem falar nomes, né? Num site aí qualquer, pegar conteúdo que não tem nada a ver com Deus, com heresias, e você sai postando por aí, não. Vai ali, você tem, se inscreva, você recebe as publicações, essa é alguma das formas que você tem. Estudos bíblicos de grupo, você pode ter grupo de WhatsApp de estudo bíblico, e você vai interagindo, são formas também de você. Agora, alguns cuidados. Cuidado com as mensagens impessoais, né? Mensagens que você não sabe de onde veio, você não sabe qual é a origem. Cuidado com repassar informações que são fake news. Então, tome cuidado com o tipo de mensagem que você recebe e você sai repassando. Compartilha com todo mundo. E aí você vai ver, aquilo é um conteúdo totalmente sem fonte. Então, antes de repassar algo, pesquise se aquilo é verdadeiro. Faça uma análise antes de repassar qualquer tipo de mensagem. Outro cuidado, excesso de mensagem. Irmão, ninguém aguenta também, né? Todo dia, bom dia, bom dia, bom dia. Olá, olá, plim, 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 plim. De dia, de tarde, de noite. Não. Gente, aquele grupo que tem 2.000 mensagens por dia, misericórdia, irmão. Que o sangue de Jesus tem poder. Então, esse tipo de coisa também, se você também for em excesso, as pessoas vão te bloquear, vão sair do grupo e não quero mais saber a mensagem dessa pessoa. É um chato. É um insistente. É uma pessoa que... Irmãos, também você não vai evangelizar, não vai ganhar ninguém desse jeito. Então, cuidado com o excesso de mensagens. Ninguém tem tempo para ficar o dia inteiro lá lendo mensagens, 50.000 mensagens por dia. Então, use com moderação. Amém? Outra coisa, textos, vídeos, áudios longos. Irmão, como eu falei, não vai pegar o WhatsApp, um vídeo de 1 hora e mandar para a pessoa. Mensagem curta, 2 minutos, 3 minutos. Hoje, tem aqueles vídeos de 15 segundos, de 30 segundos, de 60 segundos. Então, coisas curtas. Mensagens rápidas, diretas, objetivas. Não manda aquele negócio gigante e tal, porque as pessoas não vão ver. Então, estratégia. Por isso que as redes sociais perceberam que determinados tipos de conteúdo, os vídeos têm que ser de 15. Eles limitaram, 15, 30, 60, 59 segundos. Eles fizeram uma limitação para que isso possa ser efetivo. Então, para você conseguir ter sucesso nas redes sociais, siga essas instruções. Também usem filtros de conteúdo, né? É importante isso também, porque você pode ter mensagens que são vírus, que são mensagens que... Clique aqui para votar tal coisa. Tome cuidado, analisa primeiro. Tem várias aplicações aqui, clique aqui. Você tem um vídeo seu aqui, clique aqui. É vírus, irmão, para com isso. Você vai ser contaminado, seu celular vai ser hackeado, você vai ter problema. Tem muitas pessoas, eu trabalho com tecnologia, e na empresa de vez em quando aparece um lá. Hackearam o meu Facebook. Hackearam o meu não sei o quê. Perdi minha senha não sei do quê. Por quê? Não tomou os cuidados que precisava tomar. Então, sempre com um filtro de conteúdo para você evitar certos problemas. Bom,
Agora, quando a gente fala de aplicativos de vídeo, o que a gente pode fazer aqui? Quando a gente está falando ali de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Bom, aqui também tem que ter certos cuidados, né? Porque você pode usar os vlogs, que são como se fossem blogs em vídeo, para fazer devocionais. Você pode fazer vídeos que eles chamam de provas sociais, como entrevistas. Faz uma entrevista, filma aí. Ó, irmão, conta aí como é que foi que você... Né? Interessante como o Dink faz também, né? O Dink tem lá os testemunhos das pessoas que aceitaram a Cristo, como que ela foi acompanhada, o discipulado. Então você tem pessoas dando testemunho de o que aconteceu. É um tipo de vídeo que você pode fazer também, entrevistas. Testemunhos, pessoa contando o seu testemunho. Hoje é chamado de storytelling. Então conta o seu testemunho. Também não é aquele testemunho de 3 horas, irmão. É resumido, tá bom? Irmão, se eu for contar meu testemunho, eu passo a noite inteira contando. Não é assim. É um testemunho rápido, curto, objetivo, direto, ao ponto. Fazer também vídeos de bastidores. No dia da ação social, tal, como é que foi? O pessoal trabalhando, todo mundo. Esse tipo de vídeo também chama atenção. Porque mostra que aqui, hora do culto, tal, mas tem os bastidores. O que acontece? Para tudo isso funcionar, tem uma equipe de voluntários trabalhando. Então, para que tudo aquilo aconteça, tem também esse tipo de estrutura que a gente pode fazer. Outros cuidados. Cuidado com isso aqui, ó. Ridicularização da fé. Tem gente que pega vídeos fazendo piadinha de língua estranha, fazendo piadinha dos pentecostais, fazendo piadinha do irmão, filma o culto, pega um trecho, troca a música, faz lá um funk, faz lá um negócio lá, bota um negócio esquisito, deixa o menino rodar e sai por aí. A gente dá risada, só que aí você vai olhar o contexto do negócio, a gente está ridicularizando a fé. E o que acontece com isso? Isso aí viraliza, ganha milhões de visualizações, só que é ridicularizando a nossa fé. Então também, tomar cuidado com isso, com aquilo que é o ridículo, né? Porque tem muitas coisas que circulam por aí. Cuidados com os direitos de imagem. Então tem certas coisas que a gente tem que saber. A pessoa deu autorização para você publicar aquele vídeo, para você divulgar aquela informação, então cuidado com o direito de imagem. Tem que ter uma correta aplicação disso. Assinatura, tal. Tem muitos casos que o ideal é isso, do ponto de vista jurídico, tal. Direito de imagem. Exposição inadequada. Falando em redes sociais e vídeos, né, a questão da exposição inadequada é qualquer tipo de vídeo que a gente... bom, você entra numa conferência sem camisa. Uma conferência de homens vencedores, papo de macho. Vai ser pelo Zoom. O irmão entra sem camisa, com a câmera aberta. Está me entendendo? Exposição desnecessária. Ou você posta coisas nas suas redes sociais com uma exposição do seu corpo desnecessária. Exposição inadequada. Certos tipos de vídeos que mostram coisas que não deveriam mostrar. Estão me entendendo? Ninguém está falando que isso é proibido ir na praia, proibido ter um momento de lazer com a sua família, mas o que você posta na rede? Como você posta na rede? Entendeu? Exposição desnecessária. Cuidado com isso. É um tipo de coisa que também precisa observar. Banalizar o propósito. Bom, o propósito do vídeo era o quê? Alcançar vidas para Cristo. No final das contas, virou outra coisa. Ganhou outra proporção. As pessoas recortam trechos do seu vídeo, fazem você dizer o que você não disse, tiram do contexto e transformam aquilo em... banalizam o propósito. Tem muita gente que faz isso, gente maldosa, que fica buscando, fica aí nas nossas redes sociais, tentando pegar frases do nosso pastor, tentando tirar do contexto, tentando banalizar o propósito, tentando distorcer o que ele disse. Tudo que a gente fala de oferta tem uma explicação. Aí a pessoa pega um trecho que ele achou conveniente, distorceu, tirou do contexto e falou que o pastor falou aquilo, e ele não falou aquilo. Vocês entendem como que é banalizar o propósito? Então, olha só, a gente precisa observar tudo isso. Mas aí a gente chega na seguinte situação. Estratégias digitais. Na rede, se a gente quer alcançar mais gente, tem algumas formas, que é chamado de impulsionamento. Quando o pastor pega e manda um vídeo assim para a gente, olha, entra lá, curte, compartilha, envie para mais alguém, comenta embaixo. Sabe o que significa isso? As redes sociais, os algoritmos entendem que aquele conteúdo é relevante e fazem o impulsionamento gratuito.
Existe um impulsionamento gratuito, que é esse quando eu e você, nós interagimos nas nossas redes, nas mídias da igreja, no Instagram da igreja, no Facebook e tudo mais, quando nós aqui promovemos esse impulsionamento, sem gastar R$1. Agora, existem também o tráfego pago, que é quando a gente tem um anúncio que a gente quer alcançar uma determinada população, é como se você fosse fazer uma propaganda na TV, em algum lugar, você tem as pessoas que trabalham com isso, que sabem, você escolhe a região que você vai publicar aquilo, o público-alvo, idade, região, você escolhe quem você quer atingir. Se a gente quer inaugurar uma igreja em São José dos Campos, a gente pega o anúncio da inauguração da igreja, faz um tráfego pago para a região de quem mora em São José dos Campos. Se a gente quer fazer uma divulgação aqui, a gente faz o quê? Aonde? Na nossa região. Então, existem os algoritmos para a gente fazer isso. Então, obviamente que existe essa estratégia também de a gente fazer a questão de impulsionamento. Os ads, que também tem a ver com essa parte de impulsionamento. Você tem isso tanto no Facebook, no Instagram, no Google, YouTube e outras redes. Aqueles botõezinhos azuis para você impulsionar, divulgar, e você fazer isso nas suas redes sociais. Bom, agora deixa eu mostrar mais uma coisa que tem na fábrica. Folhetos digitais. A gente antes não fazia porta a porta, na praça, na rua, de casa em casa, evangelizando? Dá para fazer isso sem ir na casa a casa? Também dá. Tem os folhetos digitais na fábrica. id.fabricaebd.org. Vamos olhar aqui, um tipo de folheto, aqui tem 3, tá bom? Eles estão na vertical, você pode usar eles como se fosse o seu Stories, tanto do Facebook quanto do Instagram. Olha esse aqui, ó, desse mês aqui. Pense positivo, Jesus está contigo. Prevenção contra o suicídio. Você manda uma mensagem, é um folheto curto, rápido, objetivo. Tem uma mensagem direta para a pessoa. É um folheto. Você divulgou, você mandou, você alcançou vidas. E você está publicando isso. Eu estou acompanhando uma pessoa, e ontem mandei uma mensagem para ela, como discipulado. E ela falou assim, pastor, não está nada bem, eu estou pensando em, né? Aí eu comecei a aconselhar ele. Falei, não, irmão, Jesus te ama, tal. Mando mensagem, falo com ele. Falei, quer falar pessoalmente? Ele falou, eu não quero falar por telefone. Falei, então marca comigo, vamos na igreja, quero falar com você na igreja. Vamos lá, você pode ir lá? A gente conversa na igreja. Aí, por quê? As pessoas estão passando dificuldades. Tem muita gente aí. E às vezes a pessoa, você chama ela pela rede social. Eu chamei ele pelo WhatsApp. E aí, o que ele falou? Ele começou a falar comigo, então, pastor, não está bem, não, estou isso, assim. Então, quer falar pessoalmente? Vamos na igreja. A gente conversa. Outros tipos de folheto que você pode mandar e colocar e utilizar. E a quantidade de pessoas que acessam isso é muito grande quando você coloca isso na rede social. Quando você coloca no Stories. Aí deixa eu aproveitar nossos exemplos, né? Folheto digital da fábrica. Isso aqui. Os nossos irmãos do DIN que fizeram os podcasts curtos. Áudios curtos, com perguntas simples. E para responder dúvidas dos novos convertidos, das pessoas que querem se batizar, a gente tem um recurso espetacular. Tem lá uma série de áudios curtos, que você organiza eles, respondem perguntas rápidas, você pega esse áudio e manda para uma quantidade de gente, e você atinge eles usando podcasts, áudios rápidos, curtos, explicando aquilo que é necessário sobre o batismo. Então já está pronto, está à disposição, é só a gente usar. Então, são estratégias que a gente pode fazer, professor Regis, pastor Tony, que fizeram esses áudios, e está aí, ó, dentro de casa, a gente tem disponível para mandar para as pessoas. Deixa eu aproveitar e fazer uma propaganda, nunca faço isso, mas eu vou fazer hoje. Olha só, desde 2008, eu tenho um site, erivelton.com.br. O que eu posto lá? Eu posto mensagem bíblica, estudo bíblico, aula minha. Tem aula minha que já chegou em lugar que eu não tenho noção onde chegou. Tem lugar que eu nunca vou pisar, mas a minha aula chegou. Material que estão sendo usado em seminário teológico, o meu irmão me ligou, posso usar o assunto de bibliologia que você postou no seu site? Falei, pode. Ele ligou para mim pelo site, ele viu o contato, me chamou, falou, posso usar aqui o assunto de bibliologia? Falei, pode. Eu gostei do seu material, tá. Ok, pode usar. As aulas que eu estou dando aqui, os PowerPoint, estão lá. Esse PowerPoint já está lá.
Então, quem quiser acessar, mas por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo desde 2008. E não sou conhecido, é fato. Né? Mas alguém está acessando, não sei quem. Esses dias, eu trabalho na área de tecnologia, uma diretora de uma empresa de telefonia, da Claro, me ligou e falou assim, você está famoso, hein? Falei, como é? Minha filha está fazendo uma pesquisa na igreja lá, sobre o tanque de Betesda. Quando ela jogou no Google, quem apareceu? Você. Você fez um videozinho lá em Israel, no tanque de Betesda, postou no seu blog, e ela pegou e falou assim, minha filha estava fazendo um trabalho para a escola dominical, na igreja, sobre o tanque de Betesda, e achou o seu material, pesquisando no Google. Ou seja, eu não sei quem que eu estou atingindo, mas o fato é, eu estou atingindo alguém. Então assim, eu não sei quem é, mas alguém está consumindo esse conteúdo. Então a gente faz a nossa parte, né? Obviamente que eu trabalho com tecnologia e tal. Mas olha só, o que eu quero mostrar aqui? Minhas redes sociais, aqui é o meu Instagram. Eu poderia estar postando só foto da minha família, não sei o quê, papapá, né? Isso aqui não é da igreja, é o meu. Eu estou dando uma dica para você do que você pode fazer com o seu Instagram pessoal. Do que você pode fazer na sua rede social. Então, óbvio, aí eu coloco lá versículo, um gráfico que eu achei legal, posto lá que eu fui na igreja, dei a aula, posto aqui, uma foto ali. E queira ou não, tem gente que está te acompanhando, tem seguidor. Eu espero que eles fossem discípulos de Jesus, não seguidor meu, né? Seguidor de Jesus. É o que ele cresça e nós diminuamos. Mas Deus vai usar quem? Eu e você, para alcançar vidas para Jesus. Então, óbvio, sua rede social. Agora tem gente que entra em treta na rede social toda hora, né? Tem gente que só fica brigando. Briga com um, briga com o outro, chama o outro de fariseu, briga com o outro, chama o outro de infame, filho do diabo, e briga com o outro porque alguém escreveu um comentário embaixo, e ele vai lá e quer tirar satisfação. Irmão, aí a gente quer tirar satisfação na rede social, a gente perde um monte de gente. Ou seja, a gente não está alcançando o propósito. Tem gente que fala, não, está perdendo tempo, evangelizando na rede, isso aí é perder tempo, não ganha nada para Jesus, isso aí não agrega nada. Só que, irmãos, pode não agregar para um. Eu tenho gente que escreve na minha rede, Deus abençoe, muito obrigado. Eu morava no interior, né? O pessoal do interior escreve, estou te acompanhando, não sei o quê. Irmão, eu estou pregando mais agora do que quando eu estava lá. Estou pregando mais lá, agora, do que quando eu estava lá. Só para você me entender. Eu mudei, começaram a me convidar. Olha aí, eu estava lá 30 anos, na mesma igreja. É assim, irmão. 30 anos na mesma igreja, glória a Deus por isso. Agora eles ficam me convidando, agora eu estou longe, irmão, estou a 200 quilômetros. Agora vocês querem que eu vou aí? Agora eu não posso, agora eu tenho compromisso. Né, irmão? Eu estava aí do teu lado. Né? Não precisava nem pagar gasolina. Estava do lado. Está entendendo, irmão? Agora, então, mas entenda, mas a gente está alcançando vidas para Jesus. E não estou alcançando só crente. Outra coisa importante, eu fui professor de faculdade, esses dias um aluno escreveu lá, professor, quando o senhor dava aula eu não entendia, agora eu aceitei Jesus, eu estou entendendo, glória a Deus, agora eu estou entendendo, o senhor dava aula eu não entendia, agora o Espírito Santo abriu a mente dele, irmão. Jesus ensinou 3 anos, os discípulos, agora que eles estão entendendo, irmão, olha aí, que bênção. Mas olha só, olha para esse monte de número aqui, isso aqui é assustador. Em 60 segundos nas redes sociais, olha o que acontece em 60 segundos, assustador. 347 mil stories no Instagram, isso em 60 segundos, a cada 60 segundos acontece isso. 41,6 milhões de mensagens no WhatsApp, 500 horas de vídeos publicados, olha lá, $1 milhão gastos com compra online. Aqui, 40 mil horas de stream de Netflix, 319 novos usuários no Twitter. A gente aqui não é tão apegado em Twitter, em outros países são mais. Então, cada região, outra coisa importante, né? Às vezes aqui a gente tem mais hábito de usar Instagram, em outra região usa mais Facebook, em outras regiões, depende da região. Mas observem quantos números que a gente olha aqui, fala, meu Deus, isso aqui é instalação do aplicativo TikTok, em 60 segundos tem mais de 2 mil instalações a cada 60 segundos. Quantas vidas estão usando redes sociais? Então, isso chama muito, muito a nossa atenção. Será que a gente pode desprezar isso? Agora, olha aqui, essa mensagem. Se nós que navegamos na internet,
nesse tempo, não alcançarmos essa geração das boas novas do Evangelho, então naufragaremos na missão que a nós foi confiada. Se a gente não usar a rede, usar o que Deus tem dado para alcançar a vida, a gente está errando. Jesus falou, ide por todo o mundo. Tem mensagem nossa que chega em outro lugar. Se você buscar aquelas estatísticas de países, alcança muitos países. Agora, deixa eu dar mais uma dica aqui para nós. Uma vez eu fiz uma pesquisa falando com meus alunos sobre a questão da internet. O que tem de conteúdo na internet de língua portuguesa é 0,07%. 0,07%. A maioria do conteúdo está em inglês. Em segundo lugar, alemão. Então, uma pergunta. Será que a gente não tem que investir na sala de inglês? Produzir conteúdo em inglês, da DEVEC em inglês, e nós vamos alcançar muito mais gente. Em língua portuguesa, a gente atinge Brasil, alguns países da África, alguns poucos países, Portugal. A gente atinge uns 8, 9, 10 países. Com o conteúdo em inglês, a gente atinge o mundo. Então, fica uma provocação para mim também, para nós aqui. Produzir conteúdo que alcance pessoas não somente aqui, mas também em muitos lugares. Mas olha só, falando aqui da fonte, isso aqui são os níveis de relacionamento que o nosso pastor sempre diz nos seus estudos. Então olha só, Jesus tinha um nível de relacionamento que era a multidão. Tinha um nível de relacionamento que era dos 70. Depois mais próximo um pouco, os 12. Mais próximo um pouco, os 3. E aí, o discípulo amado. Obviamente que as redes sociais, muitas vezes, o relacionamento ele é longo, né? Ele vai longe. A gente tem gente que segue a gente na rede social que a gente nem sabe quem é. Só que tem as pessoas mais próximas, que a gente vai precisar do relacionamento. A gente vai fazer só evangelismo na rede social? Não, irmão. Vamos olhar isso aqui. Quanto tempo a gente tem gasto na rede social? E quanto com a Bíblia? Visto há 3 minutos, visto há 10 dias. Sangue de Jesus tem poder, né? Isso aqui circula, essas mensagenzinhas na internet. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é isso aqui, ó. Esse versículo de João. A gente alcança eles na rede social. Mas como que a gente tem que fazer depois? Puxar a rede. Olha o que está escrito aqui. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. Você começa o relacionamento na rede social. Joga a rede. E aí você tem que puxar a rede para dentro do barco. Puxa a rede. Começa no WhatsApp, mas traz ele para a igreja. Você está com depressão? Vamos conversar na igreja. Não vou ficar mandando áudio para você não. Vamos conversar face a face. Eu vou te aconselhar ao vivo. Eu vou falar contigo, eu vou orar por você ao vivo. Vou colocar a mão na tua cabeça. Eu vou orar por você. Nós vamos orar juntos. Então chama ele, puxa a rede. Começa na rede social, mas traz ele para cá. Não deixa o peixe lá, solto, navegando pelo mundo da internet. Chama ele para cá. E a conclusão da nossa lição é a seguinte: a igreja precisa instruir seus membros no uso correto das tecnologias e buscar métodos para promover o desenvolvimento do discipulado pelo meio das redes sociais, para assim cumprir integralmente o que Jesus mandou. Então, para a gente cumprir, a gente precisa instruir os irmãos. Então, quem tiver com dúvida, me procure, eu vou te ajudar. Procure alguém que conhece um pouco mais das redes sociais, para você se inteirar do assunto, para que você possa evangelizar melhor, para que você possa fazer uso melhor da sua rede social, porque eu sei que não é quando nós vamos entrar, na verdade, é como nós vamos estar na rede social, com a maneira que nós vamos interagir. Um dia a gente vai estar bem inserido, talvez não estejamos hoje como gostaríamos que estivéssemos, mas fica aqui os contatos da fábrica, né, da EBD, e aproveitar para divulgar também que a gente tem o EBD, a DEVEC São Paulo, sobre a questão da divulgação da EBD. Sigam as redes sociais da igreja, sigam as redes, interajam nas redes. Quando o pastor mandar a mensagem, comenta,
põe um foguinho lá, bate palma, faz alguma coisa, irmão, faz um barulho nessa rede, tá bom? Faz um barulho para a gente alcançar mais vidas para Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, e que possamos fazer o melhor para o nosso Senhor Jesus.